Como eu já havia dito aos irmãos, a gente vem falando um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, que nos ajuda, inclusive, a pensar como é que Deus vê e como é que a Bíblia trata de algumas coisas que a gente não tem tratado ao longo de todo o tempo. E eu quero, na sequência do que a gente já vinha falando, né, eu quero apenas fazer uma retomada com os irmãos antes da gente entrar no tema, que é importante a gente pegar esses fios, né, para que assim conecta os irmãos que estão nos acompanhando desde o primeiro dia que nós falamos sobre isso. Antes de adentrar ao tema, é importante fazer uma recapitulação de algumas coisas que a gente precisa romper. E quais são essas coisas que a gente precisa romper? Uma delas é com essa ideia de que o crente não pode prosperar, né? De que o crente não pode ser próspero, porque ele perde a salvação, porque ele deixa de ser espiritual, porque ele se torna um crente carnal. Isso não é verdade. Nunca foi. Né? Não é verdade, nunca foi. E com certeza precisa ser desmontada essa ideia. E alguém pensa que ser cristão é ser adepto da cultura da pobreza, por exemplo. Mas não é verdade. As universidades, por exemplo, criticam muitos cristãos, né, os evangélicos. Eles acham, a maior parte, não todos, os professores, alunos, acham que os crentes são tapados. Que os crentes são tapados, que os crentes são bitolados, que os crentes são ignorantes, assuntos diversos, não entende de nada, e isso não é verdade. Mas não é verdade, mas tem um viésinho aí, não é que é um viés, tem um pezinho aí numa realidade, numa motivação que faz eles pensar assim. E qual é esse viés, ou esse pezinho aí, que faz com que esse povo pense dessa forma? É exatamente a desconexão que os pentecostais tiveram, ou como se mantiveram à parte da sociedade por um tempo. Então, os pentecostais não estudaram como deveriam, não ocuparam os melhores espaços, não se profissionalizaram, assim por dizer, né? E isso acabou fazendo, está muito alto, acho que meu microfone, se quiser baixar um pouquinho só, pelo menos, e tirar um pouquinho só de médio, que ele está bastante ainda. Não sei se essas caixas nossas aqui que estão com bastante, são médio, agudo, mas ok. Então, o que acontece? A gente tem esse problema, e por conta disso, existe essa ideia de que a igreja pentecostal só atende os pobres, né? E é só pobre que tem na igreja. É bem verdade que Jesus falou que os pobres sempre terão convosco, né? Mas não é por conta disso que o cristão precisa achar que ele não precisa de mais nada. Eu quero, como eu disse a vocês domingo, se Jesus vier agora, eu quero ser arrebatado nesse momento, né? Eu não pretendo eu não pretendo esperar, por exemplo, Jesus para outro instante. Eu estou escutando um chiado aqui, é aqui? Hã? É o meu? Ué, então temos algum barulho aí, Muito bem, vamos ver. Eu escutado, tem que ver de onde vem isso aí. Então, o que a gente precisa pensar, né, nesse sentido aí? Que nessa linha, o cristão não precisa imaginar que ele, ou pensar que porque ele está esperando Jesus voltar agora, ele tem que ser afastado de tudo e de todos. Não é bem isso, não é isso. A gente precisa olhar isso com mais cuidado. A gente pode esperar Jesus agora e devemos esperar Jesus para agora. Não podemos e nem queremos. É errado esperar Jesus para depois. Devemos esperar estar pronto para ele voltar agora. E ele poderá voltar nesse instante.
mas a gente também precisa querer prosperar, né? E enquanto Jesus não vier, nós temos que ocupar os melhores espaços, porque se a gente não ocupar, quem vai sofrer as maiores punições somos nós mesmos, tá? Então, no primeiro dia eu falei um pouquinho sobre as necessidades, né, da nação dos hebreus e também abordei como que o rei Nabucodonosor se preparou para essa batalha, né, a partir da convocação ali de ter levado Daniel, Ananias, Misael, Azarias, e esses jovens, eles tinham a necessidade, além de tudo, de aprender o idioma dos caldeus, tinham que transitar na corte, eles tinham que ocupar posições das melhores possíveis e ainda ajudar o governo de Nabucodonosor, né, principalmente porque ele estava levando outros jovens cativos lá. E Daniel fez isso, né? Como nós falamos no domingo, tanto que ele atravessou o governo de vários impérios, né, de vários imperadores. Na segunda mensagem, nós falamos também sobre a vida de Jesus e tiramos exemplos da vida de Jesus, como que ele lidou com a questão da implantação da nova aliança. Não foi nada fácil, né? Só de pensar, por exemplo, que a própria família de Jesus não acreditava nele e os discípulos também não criam em Jesus, de certa forma. Eu citei o texto de João Batista, que os discípulos foram gradativos, né? Primeiro eles ouviram João dizer, esse aí é Jesus, o Cordeiro de Deus. A Bíblia diz que eles foram atrás de Jesus, passaram uma tarde com Jesus, depois, está lá no texto, depois deixaram os seus trabalhos e seguiram a Jesus, e por fim se tornaram discípulos, né, de Jesus. E isso foi bastante interessante. Nós abordamos esse ponto. Agora achei o que está pegando aqui. Muito bem. Então, depois disso também nós falamos em outro ponto, no terceiro dia, nós abordamos, irmãos, sobre a questão de como os próprios irmãos de Jesus quiseram antecipar o tempo. Quiseram que Jesus antecipasse o tempo. Jesus fosse até o trabalho, ou fosse até Jerusalém, se expusesse na festa, sendo que aquele não era o tempo que Jesus tinha preparado. Aquilo viria a acontecer depois, lá na frente, né? Então, eu falei que Jesus tem um tempo, Jesus demonstrou que ele tinha um tempo para cada coisa, prazo curto, prazo médio, prazo longo, né? Ele tinha planos para agora, para daqui a pouco e para mais à frente. E a partir daí a gente tentou trabalhar com os irmãos de que maneira a gente consegue e a gente deve ter planos para todos os momentos da nossa vida. Então você precisa pensar no agora, precisa pensar no depois, no daqui médio prazo, precisa pensar no longo prazo, né? Nós falamos disso. E agora também, né, irmãos, na mensagem de hoje a gente vai compartilhar um pouquinho sobre ainda nessa sequência, e a gente vai falar um pouquinho sobre como que algumas posicionamento que a gente precisa ter nesse mundo, que eu acho que é de extrema importância para nós, para todos nós, principalmente porque a gente tem um público jovem, um público bastante jovial, que não pode ficar esperando a banda passar, né, e depois chorar, né, porque a banda passou e a gente não conseguiu sequer conquistar qualquer coisa que seja. Então, na mensagem de hoje, nós vamos falar sobre, pelo menos, a necessidade de estar preparado, e aí a gente retoma um pouquinho algum ponto de alguma outra que a gente já falou, de escolher bem as pessoas com quem você vai trabalhar, isso é super importante, né? E terceiro, de ocupar a posição que te possibilite, aliás, eliminar os problemas e suportar, por exemplo,
as dificuldades que podem vir sobre você. Então, só repetindo, nós vamos falar sobre como ter coragem, também vamos abordar a questão de como escolher bem as pessoas que estão ao nosso lado e com quem que a gente trabalhar. A gente tem que ser criterioso nisso. E depois, também eliminar todas as dificuldades, e a gente tem que ocupar essa posição de resolver problema. É horroroso quando você trabalha com alguém, você tem alguém do lado, irmão, que ele só te atrapalha. Ele só cria mais problemas. E isso é ruim, não é? Então, como é que a gente vai fazer isso, né? Na verdade, essa pregação de hoje, ela tem o objetivo de inspirar os irmãos a buscar essas melhores oportunidades, até na igreja. Então, você pode aplicar o que nós vamos pregar hoje, tanto na igreja como no seu ministério. Eu estou aplicando em todo lado da minha vida, né? Então, a gente vai falar disso. Para fazer isso, para pensar essa mensagem, nós vamos trabalhar 3 pontos. Primeiro, nós temos que examinar a vida do maior líder de toda a história. Quem foi? Foi Cristo, não tem outro melhor. Segundo ponto, né? E a gente vai extrair dele algumas lições, daquilo que ele da forma que ele nos ensina. Segundo, a gente vai discorrer sobre as habilidades que são necessárias para qualquer cristão, em qualquer área da vida. E em terceiro, a gente vai pensar também sobre nas virtudes que julgamos ser importantes para essa ocasião. Então, disso isso, irmão, a gente vai pensar primeiro nessa questão do homem mais perfeito, o líder mais perfeito, mais importante, que deve ser o nosso modelo. Não tem como começar qualquer mensagem, qualquer pregação e não falar de Jesus. Eu tenho intenção nesta noite de provocar tanto vocês quanto a mim. Tenho intenção nessa noite que Deus mova o nosso coração e que a gente saia daqui com o intuito de fazer sempre o melhor trabalho para Deus, o melhor da nossa vida. O que eu fiz ontem pode não ter sido o melhor da minha vida. Ontem eu podia não estar bem. Eu podia não estar num dos meus melhores dias. Talvez a minha melhor pregação tenha sido outra, mas hoje eu preciso buscar a melhor do que aquela. Então eu tenho a intenção de provocar os irmãos, ser melhor crente, melhor funcionário, melhor trabalhador, melhor empreendedor, melhor obreiro, melhor marido, melhor esposa, melhor filho, melhor tudo. A ideia é essa. O pensamento é esse. Eu orei o dia todo. E por isso. Mas não tem como a gente pensar em qualquer situação, por exemplo, se não for por meio de Jesus. A gente tem que olhar a vida de Jesus. Para qualquer realidade, qualquer situação que a gente vai fazer, a gente precisa pensar na vida de Jesus. Ele é o modelo. E eu não esqueço da mensagem do Dr. T.L. Osborne. Ele falava muito sobre isso, eu fiz uns cursos com ele, e ele nos ensinou sobre Cristo modelo, nunca mais esqueci. Mas, em primeiro lugar, irmão, logo que Jesus foi batizado, ele foi tentado pelo diabo, como nós já vimos aí. Já estudamos. Ele foi tentado. E no confronto com o diabo, preste atenção, que foi lá no deserto, Jesus foi tentado, foi transportado e foi tentado pelo menos de 3 formas. A tentação de Jesus se deu pelo menos em 3 situações diferentes. E isso eu quero que você preste atenção bastante, se possível, marque se quiser. A primeira foi na tentação. A tentação foi dele transformar as pedras em pães. Ele estava com fome, diz a Bíblia, e o diabo, sabendo que ele estava com fome, tentou naquilo que ele queria. Jesus foi tentado naquilo que naquela hora ele queria. Ele teve fome. Então, a primeira característica do confronto de Jesus e o diabo foi naquilo que ele queria, ou tinha necessidade no momento. Foi uma tentação. A segunda foi uma provocação. O diabo provocou Jesus. Veja que ele levou Jesus ao alto monte e disse assim: se tu és o filho de Deus,
lança-te daqui para baixo, que, como está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardares. E isso era uma provocação. É mais ou menos aquela ideia assim: como eu sei que você não é capaz de fazer isso, eu vou te provocar para ver se você faz. Então é mais ou menos assim. Os irmãos se lembram, né? Principalmente os meninos na escola, quando a gente ia brigar na escola, né? Sempre tinha aquela ideia lá: bate primeiro, né? Bate primeiro. Ó, o Zé já levantou a mão, cospe aqui, né? Cospe aqui. Bate primeiro, né? Bate primeiro, bate primeiro, bate primeiro. Né? A gente tinha essa ideia, que era a ideia de provocação, tipo assim. Ainda tinha aquele sujeito que falava assim: ó, eu vou fechar o olho ainda para você, que você não, tipo assim, você não tem força, você é fraco, você vai bater, você não é de nada mesmo. Isso é uma provocação. Você não é homem, você não é mulher. Então, o diabo chega para Jesus e diz assim: se você não é o filho de Deus, então lança-te daqui para baixo. Isso é uma provocação. Né? E terceiro ponto, foi uma sedução. Ele diz assim para Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorar. Então ele tenta, ele provoca e ele seduz. A tentação tem 3 aspectos. Ele tenta, provoca e seduz em 3 formas diferentes. Tenta naquilo que Jesus precisava no momento, provoca Jesus naquilo que Jesus era, e ele seduz Jesus naquilo que Jesus tinha. Olha só que coisa interessante, porque Jesus já sabe, todo o reino já era de Jesus, não era de mais ninguém. Não é? E o diabo usurpou o que era de Jesus para tentar seduzir Jesus. E isso a gente precisa continuar pensando nessa questão então. Agora, irmãos, seguindo ainda nessa linha de pensamento que nós já estamos trabalhando agora, nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão. Então, Jesus venceu o diabo em com todo esse sistema de tentação, que não foi uma só, foram várias. Então, o cristão, ele, da mesma forma que Jesus foi tentado, e a tentação não foi de uma forma só, foram várias, né? No caso de Jesus, nós também somos tentados de forma diferente. E Jesus venceu tudo. Quando ele vence toda essa tentação, quando ele venceu todo esse complexo de tentação, essa armação que o diabo fez contra ele, ele demonstrou exatamente que o homem podia viver da forma que agrada a Deus e venceu o diabo. Então a gente pode vencer o diabo. E novamente nesta noite nós abordamos esse tema. É bom retornar a esse ponto de que Cristo é 100% homem e 100% Deus. Alguém diz assim: mas ele venceu o diabo porque ele era 100%, porque ele era Deus. Ele venceu o diabo porque ele era 100% homem. E ele venceu o diabo porque ele resistiu ao diabo. Diabo, toda a tentação maligna a gente vence, irmão, com resistência e buscando a presença de Deus. E é sobre isso que o doutor Samuel Martins escreveu sobre essa perfeição divina, que ele comenta algo super importante que eu quero trazer para vocês. Ele diz assim: na verdade, os passos, a conduta, a escolha e a atitude de Jesus como homem constitui o padrão da humanidade. Constitui o padrão da humanidade que todos devem procurar imitar. Então a gente precisa imitar Jesus na tentação, como ele venceu o adversário. A gente precisa imitar Jesus no tocante, como ele venceu na provocação, e também a gente precisa imitar Jesus como ele vence o diabo na sedução. Não podemos abrir mão de nada disso. Jesus é o nosso modelo.
O nosso modelo não é o pastor, o nosso modelo não é o irmão, o nosso modelo não é o sistema, o nosso modelo não é ninguém mais a não ser Jesus. Ele é o autor, ele é o consumador, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o modelo da nossa vida. É nele, por ele e para ele. A Bíblia diz: tudo foi feito por ele e para ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então precisamos olhar para Jesus o tempo todo. Glória ao Senhor. Amém, irmão? Então ele continua ainda, né? Ele diz aqui ainda: e a gente, o alvo da existência humana deve ser em conformidade com esse padrão, numa permanente transformação diária debaixo da ação do Espírito Santo, à procura de atingir o alvo. Qual é o alvo? Qual é o alvo do cristão? Olha, o alvo do cristão é glorificar a Jesus, obviamente, servir a Deus, adorar o Senhor. Então, sendo Cristo a personificação do padrão divino na sua humanidade, a perfeição que agrada a Deus depende da imitação daquele que encarnou e é agora o máximo exemplo para todos os homens. Jesus é o nosso modelo. Amém, igreja? Não tem outro caminho. Não tem outra forma. Jesus é o nosso modelo e a gente precisa estar atento ao modelo que ele nos deu, que ele demonstrou para nós. Ele deixou para a gente esse modelo e a gente precisa pensar. Então, ele é o modelo. Então, como eu já citei, Cristo foi perfeito como homem e, obviamente, como Deus. Agora, não havia nele falta de nada. Nada foi encontrado. A Bíblia diz assim: não havia nele nada que pudéssemos dizer assim, a falta. O próprio Herodes, né, os seus julgadores disseram assim: não há nada nele que podemos o acusar. Nele não há falta, nele não há sobra. Quando a gente lê o texto bíblico, Jesus nunca chegou atrasado e nunca chegou adiantado. Jesus só chega na hora certa. Ele é a perfeição e é ele o nosso modelo. Você pode crer nisso? Diga glória a Deus. Agora, só que também, da mesma forma que ele é o modelo, ele estabeleceu o alto padrão, porque a gente precisa seguir, a gente precisa tê-lo como modelo, e não podemos ser diferente nisso. Então, se ele é o modelo, a gente tem que olhar para ele. Se ele é o modelo, a gente precisa olhar para ele. E eu disse aos irmãos, nas pregações passadas, como que ele venceu. Né? Como que ele venceu, de que forma que ele venceu as tribulações pelas quais ele passou, inclusive descrédito, por exemplo, como a gente já observou aqui. E aí eu quero compartilhar com vocês, e vamos um pouco mais adiante, porque nessa abordagem nós vamos falar um pouquinho sobre essa necessidade de preparo. Mas quando a gente fala que Jesus é o nosso modelo, e eu acabei de falar que nele não há falta de nada. Como é que nele não há falta de nada, sendo que a gente precisa olhar nele para se preparar? Parece meio confuso. Dá a ideia de que Jesus se preparou. Humanamente falando, há aqueles que defendem, por exemplo, inclusive, que ele passou 30 anos da sua vida, ele só se apresenta ao público após os 30 anos, e se apresenta muito bem, mas há aqueles que acreditam que durante esses 30 anos, inclusive nós estudamos isso lá no livro do Manual de Tade, se eu não estou enganado, ele exerce funções importantes na sua vida, as quais vão dar a ele condições, inclusive, de exercer cada vez melhor. Mas Jesus era perfeito, obviamente, a gente sabe disso. Como Deus, ele não precisou se aperfeiçoar em nada, ele é perfeito. Deus é sempre perfeito, Deus é Deus por si mesmo, toda a suficiência está em si mesmo. Mas como homem, Jesus nasceu, aprendeu a falar, Jesus aprendeu a andar, ele não nasceu andando, ele não era um ser diferente de todos nós. Quando ele assume a nossa forma, a forma humana, ele tem que aprender a viver como nós. E o ETAD, no manual, diz ainda que ele aprende a viver como homem
por exemplo, as limitações do próprio homem. Isso é super interessante. Agora, irmãos, mesmo nesse ponto, então, olhando para isso, como a Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2, que ele, sendo Deus, não usou de usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, foi se esvaziando até assumir a forma humana, a gente precisa, então, fazer um afastamento desse Deus perfeito que é Jesus, desse homem perfeito que é Jesus, por exemplo, irmão, e olhar de outra forma. Nós precisamos olhar esses exemplos de Jesus de outra forma. E aqui eu estou fazendo uma transição de um ponto para outro, eu preciso que vocês tenham bastante atenção. Por exemplo, Jesus, ele, por mais que ele era Filho de Deus, 100% homem, ele transmitiu inúmeras mensagens para a igreja referente que demonstrava que a igreja precisava, inclusive, se aperfeiçoar. É super interessante a gente olhar isso. Ele demonstrou várias vezes isso, ele falou muitas vezes, ele falou por parábolas e deixou com que outras pessoas falassem disso também. Uma das passagens que a gente pode encontrar nesse texto é a própria parábola das 10 virgens que nós acabamos de ler. E eu quero pedir que vocês tenham as suas Bíblias abertas aí, porque a gente vai tentar examinar um pouquinho isso. Eu quero mostrar algumas coisinhas para vocês nesse texto, que talvez esteja escondida para alguns, para outros talvez não, mas que a gente precisa enxergar isso agora, porque faz parte da nossa vida. Não tem como a gente começar qualquer negócio, não tem como a gente se empenhar no ministério, não tem como a gente seguir avante nos nossos trabalhos. Se a gente tem Jesus como modelo, não tem como a gente negligenciar essas informações que ele deixou escritas para nós nesses exemplos, que eu vou citar alguns aqui. Então, em primeiro lugar, nós já lemos aí, irmãos, a passagem, e eu não vou retomar, mas daqui a pouco a gente chega nela de novo. O cristão precisa compreender que o mundo que nós estamos vivendo está em evolução, está em constante mudança, está tudo mudando, está mudando. Então a gente precisa entender, não é? Bastante isso. Nós precisamos ter essa percepção, compreensão de que as coisas estão mudando. Se elas estão mudando, a gente não pode ficar para trás. Você não pode ficar para trás. Não pode ficar para trás. Alguém me perguntou, no sábado, uma jovem me perguntou lá na teologia, pastor, quando é que vai acabar o estudo? Eu respondi para ela da mesma forma que a minha morá de hebraico respondeu para mim. Para quem não sabe o que é morá, é professora. Não é? Então, mas pastor, por que você não fala professora? Porque não é professora, é morá. Professora em português. Né? Lá no hebraico não é. Então, é morá. E moré, professor. E aí ela respondeu o seguinte a mim: você nunca vai terminar de estudar hebraico, vai morrer estudando. É bem assim, ou você quer, continua, se não quer, desiste. É simples assim. E aí eu foi bem direta a fala dela, né? Porque eu perguntei, quando é que eu vou terminar o curso? Foi essa a resposta que ela me deu. É claro que ela construiu essa resposta, eu estou só sintetizando para você e parafraseando, obviamente. Mas ela me deu essa resposta, então a gente não termina. E um jovem perguntou no sábado para mim, quando é que a gente termina de estudar teologia? Quando vai acabar o curso? Eu falei, nunca. Não acaba nunca, porque a gente tem sempre uma percepção diferente das coisas. E essas percepções que a gente tem diferente das coisas, a gente precisa atualizar constantemente. Um médico que não se atualiza, será que ele conseguirá atender as demandas, por exemplo, da saúde nos dias atuais? Claro que não. Os professores aí na pandemia, olha, irmão, a maior parte dos professores jovens conectados na pandemia se deram muito bem, porque eles clicaram aqui, ali, acolá e resolveram o problema. Agora os professores aqueles professores que só usavam, manda por e-mail, né? Não responde, só manda por e-mail. Esse negócio de vídeo, essas coisas, eu não quero saber de nada. O que aconteceu na pandemia? O que aconteceu na pandemia? Foi um caos.
porque muitos professores não conseguiram, então eles tinham que se renovar. E agora, daqui para frente, não tem mais volta, né? Volta e meia, o professor não está bem, aí ele fala o seguinte: gente, amanhã eu não vou poder dar aula presencial, então a aula vai ser virtual. Pronto, a aula está do mesmo jeito, ela vai lá e faz a aula assim na presença de todo mundo. Não é assim? Está acontecendo isso com vocês? Comigo também, não é? Hoje mesmo participei de aula dessa forma. Então mudou, né? Mudou. E aí as pessoas têm que se adaptar, têm que melhorar, têm que evoluir nesse sentido e todos têm que fazer. Seguindo na linha do pensamento que nós estamos falando, então, primeira coisa, o cristão precisa ter preparo. Ele não pode ser um cara despreparado. Essa parábola fala isso. O crente precisa gastar tempo antes de resolver, de embarcar naquilo que ele está embarcando. Por que a gente só vai depois? Nós só vamos ao médico quando a gente está doente. Só vamos ao dentista quando quebra o dente. Não é? Quebrou o dente, estourou, qualquer coisa, deu dor de dente, a gente vai ao dentista. Consulta advogado só quando o problema aparece. Porque a gente não consulta antes. Mecânico, da maior parte das vezes a gente compra o carro, leva o mecânico depois que o carro dá problema, a gente não leva antes. Por que nós temos a cultura de buscar as coisas depois? Até o pastor da igreja tem que ser consultado antes. Lá atrás, irmãos, consultava o pastor da igreja para viajar, orava, pedia oração, vou internar, estou indo para o hospital. Hoje os crentes às vezes saem do culto desesperado, doente, o pastor não está nem sabendo que ele saiu. Nem oração não pede mais. Antigamente o crente estava passando mal lá no culto, olha, vamos orar aqui por irmão, pastor, ora por mim, estou indo para o hospital, unge aqui que eu vou para o hospital. Hoje ele pega, levanta, sai, vaza embora. Cadê aquele irmão? Saiu, estava passando mal. A gente só vai saber depois. Mas esses profissionais precisam ser consultados antes. Isso quer dizer que a gente tem que gastar tempo antes. A gente não gasta o tempo antes para saber, aí depois a gente tem que gastar tempo para resolver. A gente não gasta tempo antes para pensar. Não foi isso que preguei a semana passada? Qual daquele homem que não, ao começar uma obra, primeiro não senta para fazer o cálculo? Foi o próprio Senhor Jesus que falou isso. Se eu fosse recomeçar hoje o trabalho, muitas coisas eu faria diferente, com certeza. Muitas coisas eu faria diferente. Agora, na parábola, irmãos, na parábola das virgens, por exemplo, o Senhor demonstrou que há pessoas que preferem correr atrás de resolver um problema que já era para elas terem pensado na solução desse problema antes. Olha que coisa interessante. Provavelmente vocês já devem ter visto isso. Para quem já viu, vamos recapitular. Para quem não viu, vamos aprender esta noite. Perceba que eram 10 virgens preparadas, 10 arrumadas, adornadas, todas com a lâmpada, 5 com azeite na lâmpada, uma botija de azeite, e 5 não. E nesse caso, irmãos, observe, as que não se atentaram, por exemplo, elas fizeram o seguinte, diferente das prudentes, elas não se deram ao trabalho de renovar o estoque de azeite que seria necessário. Não pensaram na possibilidade do atraso, a chamada zebra. Eu saí para viajar esses dias, eu fui visitar o meu pai, né? Há poucos dias atrás aqui eu saí do culto e fui visitar o meu pai. E aí, estacionei o carro aqui na porta da igreja do domingo, vi quando eu saí o pneu estava baixo, né? Aí eu falei, bom, eu vou, na hora que eu sair, eu passo naquele borracheiro 24 horas que tem ali na Passa Rápido, arrumo o pneu, né? Maravilha. E fiz isso, saí 2 horas da manhã naquele dia e passei lá no borracheiro, aí o cara desmontou o pneu, né? Aí falou, tá com problema aqui, eu tinha feito um remendo de manchão, chamado manchão, e aí o problema estava no pneu, estava vazando. Aí eu falei, e agora? Como é que eu vou resolver isso aqui, né? Bom, teria que trocar o pneu, ou colocar uma câmera, ou arriscar
e com o pneu daquele jeito mesmo. Qual é a possibilidade desse pneu estourar? Fiquei pensando, bom, vou rodar aí volume tanto, o pneu vai esquentar, então é melhor trocar. Eu tinha vários pneus, eu tenho vários pneus em casa. Sempre que eu troco o pneu, eu separo os melhores. Eu não deixo lá. Eu pego os pneus que estão melhores e os melhores pneus do que eu estou tirando, eu guardo. Então eu tenho ali vários pneus melhores. O pneu pode estourar, pode bater na guia. Já aconteceu de eu trocar 4 pneus do carro, de repente eu bater em alguma pedra, cortar o pneu, perdi o pneu. Já aconteceu. Não tem quem? Você vai recorrer a quem? Vai recorrer à prefeitura de São Paulo, por exemplo, à rodovia, para poder te repor um pneu? Vai, mas demora, né? Vai repor, mas demora. Bom, então voltei até a minha casa, escolhi o melhor dos pneus, né? Dos que eu tinha lá, levei para o cara e coloquei o pneu. Você tem que pensar. Aí eu falei, bom, vou levar esse e vou levar o que tá ruim também, porque vai que de repente na estrada tem um step. Vai que de repente na estrada pode acontecer, que já aconteceu, já estourou o pneu comigo. E então eu sempre faço isso. Eu tenho lá, guardei o pneu. Se tiver problema, eu troco. Não tive problema. Mas se eu tivesse que correr atrás de um, como aconteceu lá na cidade quando aconteceu na cidade de Taubaté, estava indo para Taubaté, estourou meu pneu na estrada. E eu não tinha outro. Coloquei o step. Ok, mas eu não posso voltar sem pneu. Como é que eu volto sem pneu? Vou comprar um pneu na rua, fui comprar um pneu velho, preço de novo. Então não, jeito nenhum. Aí arrisquei aquele dia voltar sem um step, porque eu estava usando o step que o meu já havia estourado. Então, há pessoas que optam por correr atrás depois, ao invés de antes. Nós temos que pensar antes. E é isso que a parábola está nos ensinando. Olha, elas não se atentaram onde poderia encontrar azeite. Pode olhar, está no texto. Nesse caso, mesmo que no caso delas estarem abastecidos os vasos, elas não pensaram na possibilidade daquele estoque não dar. E aí, o verso, como nós já lemos, fala exatamente disso. À meia-noite, não vou ler ele todo porque nós já lemos, mas eu vou destacar com vocês. Primeiro, vamos destacar os pontos, olha aí no seu texto, e acompanhe. Elas não pensaram na hora. Veja o que acontece, ou o que aconteceu, fatos que demonstram que elas não estavam bem preparadas. A hora, à meia-noite. Meia-noite era a hora de noivo aparecer? Para um casamento? Meia-noite, irmão, é hora de um noivo aparecer para casamento? Não, ele apareceu à meia-noite. Então era preciso estar preparado até para altas horas. Você não sabe que hora que vai dar o problema? Eu falo para a irmã Cida assim, eu não conheço a zebra aparece. E quando a zebra aparece, você não sabe como que a zebra vai aparecer, que hora ela vai aparecer, você não sabe que hora ela vai chegar. Ó, a gente sai para procurar vela na hora que acaba a energia. A gente sai para procurar fósforo na hora que não tem mais luz, né? Obviamente está tudo no escuro. Cadê o fósforo? Cadê o fósforo? Cadê o fósforo? Como diz o interiorano, cadê o fósforo? Né? E aí, cadê? A gente só, porque já não deixa tudo pronto antes. A gente só pensa em algumas coisas na hora que a gente precisa e fica desesperado atrás disso. E depois, pior ainda, é quando a mulher pede para o marido procurar uma coisa que ela já trocou de lugar várias vezes. Não estou falando, denunciando a emocida não, hein? Mas tá aí no meio da escuridão, você sabe, né? Tudo bem que tem o celular hoje, né? Mas, segundo, houve um grito. Primeiro é a hora, meia-noite. Segundo, um grito, é um inesperado. Houve um grito, como diz o texto, e aí, depois do grito, o grito dizia assim, aí vem o noivo. Então, inclusive, era preciso estar preparado para ser surpreendido, tomar um susto. Meia-noite, irmão, você toma um grito no meio do ouvido? Alguém chega à meia-noite, você está dormindo, porque elas estavam dormindo,
O texto diz que elas estavam dormindo à meia-noite e acordam com um grito no ouvido, dizendo que vem o noivo. Como é que você acordaria numa situação como essa? Será que elas pensaram nisso, por exemplo? Será que elas pensaram que o noivo poderia vir nesses horários e nessa condição? É uma possibilidade. Foram surpreendidas. Terceiro, necessidade de reconhecer o noivo no escuro. Com agravante do escuro. Porque elas não tinham lâmpada. O azeite acabou. Então, era necessário o reconhecimento do noivo. Elas precisavam reconhecer o noivo. E naquela circunstância. Quarto ponto que eu quero compartilhar com vocês. Fazer o movimento necessário e acertado. Sair ao encontro. Tinha que ir até o cara e encontrar ele. Naquela condição. E aí eu pergunto, elas pensaram nisso? Então vamos traduzir essa questão. No primeiro caso, houve a necessidade de preparar antes para o horário tardio. Ou seja, nem sempre as coisas acontecem como a gente programa. Nem sempre acontece como a gente programa. Às vezes a gente vai fazer uma coisa e dá errado. Sexta-feira, levei um equipamento para o cara fazer um serviço para mim. Era para eu ir chegar, estava pronto. Ele falou, pode vir buscar que está pronto. Cheguei lá 9h15, saí 5 da tarde, porque não estava pronto. Deu problema na hora que ele me entregou. E aí tive que ficar. E o mais interessante são as coisas que acontecem ao longo do dia. Segundo ponto, elas deveriam estar preparadas para serem surpreendidas. A qualquer momento elas poderiam, o noivo poderia aparecer, mas talvez não nessa condição de um grito no meio do ouvido, naquela hora. Terceiro ponto, elas deveriam estar preparadas para a liturgia. Tinha que sair e ir ao encontro. Havia uma liturgia de casamento, havia uma organização de casamento, um roteiro de casamento, elas tinham que estar preparadas para ir naquele roteiro, naquela cerimônia, não podia ser de qualquer jeito. Quarto ponto, elas deveriam estar preparadas, inclusive, para reconhecer o noivo. Como eu já falei. Quinto ponto, elas tinham que, pelo menos, ter pensado no lugar onde poderia ser encontrado azeite para colocar na lâmpada. Veja que elas saem desesperadas, elas saem pedindo para um para outro, dá-nos o seu azeite, e saíram pela cidade em busca de quem poderia encontrar. Como é ruim quando a pessoa está com horário corrido, está perdendo tempo, está perdendo a oportunidade, tem que buscar uma mercadoria, não sabe aonde tem, não sabe onde encontrar, não sabe como achar. Então, irmãos, elas não pensaram nada disso. Por isso que a Bíblia chama elas de louca. 5 virgens loucas, 5 prudentes. Não sei o tamanho da vasilha de azeite que essas prudentes levaram consigo. Não sei. Penduradas no seu pescoço, sei lá. Mas foi o bastante para elas entrarem na festa. E é isso que o Senhor fala, é preparo. Nós temos que pensar no preparo. Nós vivemos numa sociedade que está em mudança. Como é que a gente vai conseguir fazer as coisas se a gente não está em busca dessa condição, por exemplo? Então a primeira situação é preparo. Se é um obreiro da casa de Deus, se prepara. Se está começando um negócio, se prepara. Você está no empreendimento, precisa se preparar. Está trabalhando, precisa se preparar, precisa conversar com alguém, com A, com B, com C, não pode esperar o mundo cair. Há oportunidades agora para nós, para todos nós. E a gente precisa estar atento a isso aí. Não podemos deixar o mundo parar, o mundo passar e a gente ficar. Claro que não. Segundo ponto, irmão, escolher bem as pessoas que vão estar conosco. Tem gente que é bom para você estar perto dele. Tem gente que não serve para você estar perto dele. Tem gente que é bom você andar com ele. Ele é uma pessoa super bacana. No sentido. Outros são terríveis para estar com ele. Se a gente observar as atitudes de Jesus, por exemplo, irmão, Jesus escolheu pessoas que estavam ao seu lado, irmãos,
E as pessoas que estavam ao lado de Jesus, no primeiro momento, elas não eram tudo aquilo. Elas deram trabalho para Jesus. Pensa como ficou. Ó. Vamos pensar na matéria vamos pensar nos jornais. Já tinha jornais, o Império Romano. O Império Romano já tinha jornal nos dias de Jesus, tá? Já tinha jornais, noticiários, né? A moda dele já tinha, tá? Imagina como seria a manchete do jornal do Império Romano, baseado naquilo que a nossa imprensa hoje faz, né? Crente tenta degolar o soldado, mas erra e corta só a orelha. Seria mais ou menos assim, não é? Mas de toda forma, irmão, eles deram trabalho para Jesus. Ó, os discípulos afundaram no mar, os discípulos cortaram a orelha, eles acreditavam, quebravam o pau um com o outro, queriam um sentar à direita, outro sentar à esquerda no trono de Deus, queria ter primazia, envolvia a família. Pensa nos dois homens, irmão. Pensa na cabeça de Jesus andando, Jesus andando, executando a obra de Deus, e os caras lá atrás, desculpa a expressão, colocando a mãe numa confusão. Mãe, fala com ele aí, para ele colocar a gente um na direita e na esquerda, que nós somos assim com o senhor. A senhora que é assim com ele, nós que também somos. Ó que rolo, o cara envolvendo a família. Aí a mãe chega e fala assim, ó, mestre, queria falar uma coisinha pro senhor, dá pro senhor deixar meus filhos sentar um na direita, dá para sentar, dá para o senhor dar um jeitinho aí para tipo assim, né, colocar os meus filhos um na direita e outro na esquerda, porque eles são gente boa, são bonitinhos, sei lá como eles são, né, se veste bem ou não. Olha só, irmão, eles deram trabalho para Jesus, mas Jesus sabia, e é interessante que Jesus teve 500 discípulos. Ele apareceu para os 500 na ressurreição. Jesus tinha 70, que foram os que ele enviou para a missão. Ó, dos 500, tinha 120 que foram batizados com o Espírito Santo. Ó, dos 500, 120 foram batizados com o Espírito Santo. Dos 120, 70 foram para as missões. Dos 70, tinha 12, que eram chamados seus discípulos. Dos 12, tinham 3. Dos 3, tinha 1. Jesus sabia escolher. Alguém fala assim, Jesus não fazia acepção de pessoa. Eu fico pensando como que não deveria estar a cabeça dos outros 9, quando Jesus falava assim, vem Pedro, Tiago e João comigo, e os outros ficavam onde? Hã? A Bíblia não fala disso, né? Olha só, em vários textos da Bíblia está escrito que Jesus dizia assim, ó, e tendo chamado Pedro, Tiago e João, e Pedro, Tiago e João. Como será que ficou Natanael? Como será que ficaram os outros dizendo assim, nós nunca vamos nessa coisa não? Hã? Mesmo Judas, mesmo Jesus tendo escolhido 12 homens, ele ficou apenas com 11. Mas depois apareceu novamente o 12º, que foi Matias. Matias foi muito bem. Então, é necessário, tem hora, meu, que a gente tem que escolher bem as pessoas que vão estar conosco, que vão andar com a gente, que vão olhar para os nossos trabalhos. Esse ponto é super importante, às vezes a gente não se atenta a isso. Às vezes a gente não pensa no que fala, conversa com qualquer assunto com qualquer pessoa, e não pode ser assim. O que Jesus falou com João, não falou com Tiago, nem falou com Pedro. O que Jesus falou com Pedro, Tiago e João, não falou com os outros 9. E eu ainda fico pensando naquela palavra, naquela resposta que Jesus deu para Pedro. Ó, mesmo Pedro sendo querido, como era, e João sendo querido como era, Pedro fala assim, Jesus fala, tu me ama? Amo. Tu me ama? Amo. Segue-me, segue-me. Aí o Pedro fala assim, mas e esse aí? O Pedro era tipo daquele crente, é tudo para mim?
Só eu que, só tem eu. Pedro dá a ideia de que era o tipo assim, só tem eu aqui, não tem mais ninguém nesse mundo? Ninguém faz mais nada não? É só eu? Me segue, apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros e apacenta minhas ovelhas. Tinha que apacentar a ovelha, apacentar o cordeiro e apacentar as ovelhas. Aí o Pedro fala assim, e esse aí não vai fazer nada não? Jesus fala assim, é problema teu? Se eu quero que ele fique aí, o que te importa? Irmão, eu não estou tirando uma vírgula da passagem. Está desse jeito no texto. Se eu quero que ele fica, o que te importa? Tu, olha como ele era interessante. Tu segue-me. Em outra palavra, cuida da tua vida. Como é que vocês traduzem isso aí? Vamos ler? Está lá no texto de João, capítulo 21. Ó. Não vou mais, esse Jesus é insuportável, esse Jesus malcriado, não tem o que falar, vai falar desse jeito com a mãe dele, vai falar desse jeito com o pai dele, quem que ele está pensando que ele está falando, manda eu cuidar da minha vida, eu não tenho a minha vida para cuidar não, ele que pensa o quê? Pensa que eu não tenho nada para fazer? O que ele está pensando? Capítulo 20, né? Está pensando que eu sou o quê? Para falar desse jeito comigo? 21, né? Ele fala com Pedro, na verdade, ele diz o seguinte, quer ver? Ó? Olha só, verso 21, disse-lhe Jesus, 21, vendo Pedro a este é o discípulo, perguntou, disse-lhe, né, Senhor, e deste, que será? 22, disse Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? E outra palavra, não é da tua conta. Cuida da tua vida. Porque está aí, ó, a segunda parte, ó, segue-me tu. Em outra palavra, cuida da tua vida. 21, 21, 22. Está na Bíblia. Eu quero perguntar aos irmãos que estão nos acompanhando aqui, teríamos coragem de seguir a Jesus nos respondendo desse jeito? Você teria coragem de fazer perguntas para Jesus? Cuida da tua vida. Faz o teu trabalho direito. Em outras palavras, Jesus está dizendo para Pedro assim, faz o teu trabalho direito. E quando alguém pediu para ele, quando os discípulos questionaram Jesus, falando assim, esse sermão está tão duro que ninguém vai querer ouvir. Está todo mundo indo embora. Pensando que eles iam trabalhar Jesus, né? Tipo assim, vamos confrontar Jesus. Jesus olhou para os discípulos e falou o seguinte, vaza. Vai também, quereis ir? Bom. O que foi que vocês estão rindo? Está na Bíblia, gente. Não estou trazendo nada de novidade para a gente, não. Está na Bíblia, a gente só precisa ler isso. E o que significa que Jesus tinha uma palavra muito firme. Ele era bem preparado. Então ele escolheu pessoas que iam suportar o volume de trabalho, ia suportar a necessidade do trabalho. Olhe para mim, não sejamos esse tipo de crente melindroso. Crente que não pode, intocável. Eu tive um pastor que falava assim, crente que não me toca senão murcho. Ele falava assim, irmão, na igreja está cheio de crente que não me toca senão murcho. Não me toque não. Me lembrei de uma irmã que ela vinha para a igreja e ela sentava sempre no primeiro banco com o intuito apenas de Deus falar. Né? Ela sentava no primeiro banco e se tinha pregador que trazia revelação, ela era aquela que dava glória a Deus mais alto, né? Glória ao Senhor, porque ela queria provocar uma revelação. Mas quando vinha aquela palavra que Deus, por exemplo, tipo assim, tá pensando que você manipula Deus? Vai plantar batata, não congrega a vida inteira, mais ou menos assim, não congrega a vida inteira e o dia que tem um profeta na igreja, você quer vir aqui para Deus falar com você, vai te converter, crente, vai,
Aí ela saía murcha da igreja. Nossa, mas a mensagem não foi boa, foi muito ruim. Irmão, Jesus chamou pessoas que aguentam a pancada. Olha, nós não estamos enfrentando só anjo, não. Nós não estamos aqui só servidos por anjo. Jesus falou assim, que vocês irão para o meio dos lobos como ovelha. Já pensaram como fica a ovelha no meio do lobo? Será que o lobo chega para a ovelha e fica assim, nossa, você é uma belezinha, né? Lembra da história lá do lobo mau, né? A maravilha. Não, você é uma belezinha. Não, não quero te comer não quero te morder não. Você não está suculenta no prato não. O lobo vai tratar a ovelha desse jeito, irmão? O lobo quer devorar a ovelha. Publiquei esses dias compartilhei esses dias no grupo de jovens, eu não sei onde que foi, eu falei assim, olha aí, ó, cuidado com o diabo faz isso com a gente, o dragão de Komodo, né? Publiquei lá, o dragão de Komodo vem dar uma mordidinha na perna, né, ele não tem dente, dragão de Komodo não tem dente, isso que é interessante, né? Ele não tem dente. Aí ele dá uma bocanhadinha na perna, tal, faz uma feridinha porque tem muita força, né? Tipo, dá uma passadinha de língua na perna do bicho, aí deixa, faz mais nada. Aí o bicho, ali já entra milhares de bactérias nele, na pele, na veia, o bicho sai andando para ali, daqui a pouco passa mal, vai entrando em convulsão, né? E vai dando choque, morre, fica lá duro, que nem tava lá a presa lá, o animal, sei lá, o boi, que era aquilo, tava lá caído com a cabeça bem em cima da pedra. Aí veio o Komodo, pega ele, engole, sacode para um lado, abre a boca e engole o bicho inteirinho. É assim que o diabo quer fazer. Nós temos que lutar contra o adversário. Nós estamos diante de um adversário que quer nos derrotar na fé, quer nos derrotar no trabalho, quer nos derrotar em todo o canto que a gente está vivendo. Em todo lado. Olha, eu tenho concorrente no jornalismo, mesmo eu não estando atuando ainda. Tem aqueles que nem querem que eu entre, tem aqueles que querem que se eu entrar tem quem quer que eu saia. Nós temos concorrente na igreja, tem aqueles que querem tomar o trabalho, por exemplo, que você já teve conosco aqui, por exemplo, a Joyce tem a concorrente na sobrancelha, tem gente que quer arriscar você do mapa, essa menina está crescendo demais, e de vez em quando ela dá umas pancadas lá no cliente dela, olha queridas, como é que ela fala? Olha, flores, sei lá como é que é, se vocês marcarem, desagendarem, vocês vão pagar mesmo assim, pancada. Aí a outra que está lá fala assim, nossa, essa menina dá-lhe uma lapada dessa no povo, e o povo ainda vai lá, não, nós temos que riscá-la do mapa. Aí tem outro que olha para o Gustavo, tem que tirar ele do cabelo, tem outro que está lá na empresa, tem que tirar esse povo do trabalho, tem que demitir o Ivan, irmão, tá cheio de gente que quer, obviamente, derrubar você. Quer derrubar na igreja, quer derrubar fora da igreja, no trabalho, na escola, em tudo quanto é lugar. Então não seja crente melindroso. Louvado seja firme, glória a Deus. E se apoie em gente firme também. Se apoia em gente firme também, não se apoia em gente, não. Olha, é melhor você realmente ficar aí cabisbaixo, meu filho, não, o mundo tá caindo para você, coisa que, muito pelo contrário, irmão. Se apoia em gente que consiga manter os seus braços levantados, igual fizeram com Moisés. Moisés estava lá na luta, o povo lutando, e Moisés tinha que ficar com o braço para o alto. Imagina, irmão, a batalha inteira, não era uma batalha, não era um download aí de 5 segundos, não, irmão. Era uma guerra. Moisés tinha que ficar com o braço para o alto. Imagine um homem com 100 e pouco, com 80, 90 anos, já com os braços para o alto lá, quase 100 anos, talvez até mais, ficar com o braço para o alto. Hoje a irmã pede para a gente, levanta a mão para a gente adorar o Senhor por 1 minuto. A gente passa 1 minuto, a gente vai baixando, tem aquele que nem levanta, tem aquele que faz assim, ó, já tem aquele que faz assim, ó. Vocês já viram? Tem aquele que faz assim, ó, e tem aquele que não levanta, tem aquele que faz assim, ó, tem aquele que faz assim, ó, já por causa de preguiça. Imagina o cara com mais de 100 anos ter que ficar com o braço pro alto, irmão, e às vezes a gente não consegue, o braço pesa, dá dormência, dá de tudo na gente, mas tem aquele que segura os nossos braços, irmão. E é interessante que os companheiros de Moisés, eles levantaram os braços de Moisés e não se penduraram nos braços de Moisés. Que você saiba escolher pessoas que vão te ajudar a permanecer com os braços para o alto. E se tiver alguém
pendurado no braço, irmão, já dá um sacode, joga um para um lado, joga outro para o outro, em nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, igreja? Tem que se livrar. É sempre assim, em nome do Senhor. E por último, para a gente já fechar, a gente tem que saber apaziguar nas tempestades. Olha que coisa interessante. Jesus foi super exemplar nisso, né? Irmão, eu fiquei pensando, Jesus era a pessoa certa para qualquer ocasião. Jesus era a pessoa certa para qualquer ocasião. Não podemos andar com pessoas que não são interessantes para qualquer ocasião. Aliás, você precisa ser interessante para qualquer ocasião. Veja só, os discípulos estão, capítulo 4 do livro de Marcos, versículo de número 35 a seguir. O texto diz assim: ao cair da tarde desse dia, Jesus já vinha de uma carga horária de trabalho pesado. Ao cair da tarde, disse Jesus aos discípulos: vamos atravessar para a outra margem. Vejam, eles já estavam trabalhando desde manhã. O expediente de Jesus era pesado. Não era pouco, não. Era pesado. E quando caiu a tarde, os discípulos já falando assim: vamos para casa, né? Estamos cansados. Jesus, não pega o barco, vamos atravessar para o outro lado, que a gente precisa resgatar alguém que está lá do outro lado. E aí a Bíblia diz: eles entraram no barco, deixando a multidão para trás, entraram no barco onde ele já estava. Mas logo se levantou um tão grande temporal, com um vendaval e ondas rebentando contra o barco, que este já estava cheio de água. Vixe, pensa nisso, irmão. Entretanto, consegue imaginar a cena? Você está num barco à noite, né? Está no alto mar à noite, vendaval, balançando e o barco cheio d'água. Entretanto, Jesus dormia. Olha só, entretanto, vou repetir. Entretanto, Jesus dormia. E não dormia sentado. Como é que ele estava? Deitado. Jesus dormia deitado. Ele repete mais ou menos a cena de Jonas, né? Porque Jonas também, o barco estava quase afundando e Jonas está lá dormindão, sossegado. Diz a Bíblia que chega lá o comandante, dá-lhe um sopapo e diz: ô, o que você está fazendo dormindo aí? Dormindo? Acorda, vai clamar o teu Deus aí para ver se ele faz alguma coisa, pelo menos pela gente, né? Porque o nosso não está resolvendo nada. Aí Jesus dormia, deitado na popa, com a cabeça numa almofada. Tá no meu texto. A cabeça não... Olha, irmão, travesseiro no barco é uma coisa interessante, né? Tava bem... Esse tava dormindo gostoso mesmo, né? Ele estava dormindo, deitado na popa, com a cabeça numa almofada, e aí, inquietos, acordaram-no gritando. Repete a cena lá das virgens, só que agora, não é? Inverteu. Foi o noivo que acordou, agora Jesus é que é acordado. Gritando: mestre, não te preocupas que nós estamos quase a morrer? Veja que eles não acordam Jesus com a ideia de dizer assim: socorre a gente. Eles já acordam Jesus acusando ele: você não está preocupado que a gente está morrendo aqui? Né? Você não está nada preocupado? A gente está aqui morrendo e o barco está afundando aí e você não está vendo nada disso não? O senhor não está vendo nada disso não? Jesus, levantando, repreendeu. Olha, irmão, não está escrito no texto que Jesus arrumou uma confusão. Está escrito aqui que Jesus arrumou uma confusão? Está escrito aqui que Jesus deu um sopapo? Está escrito aqui que Jesus deu um sermão? Ele deu um sermão quando levaram o menino lunático, como a Bíblia chama, e aí o pai do menino disse assim: ó, eu trouxe ele para os teus discípulos aí, e os seus discípulos bola murcha não fizeram nada. Ficaram aí enrolando e não expulsaram o demônio. Aí diz a Bíblia, e Jesus, ao ver o menino se batendo, foi dar um sermão. Ele diz assim: homens de pequena fé, quanto tempo, quantas vezes terei que falar com vocês? Jesus dá um sermão.
Deixa o menino se batendo lá, dá o sermão. Aqui ele não dá um sermão. Ele levanta, vai lá, olha só. Aí ele demonstra a preocupação dele. Ele demonstra a morte. Ele mostra que a visão de Deus e a visão do homem. Na visão do homem vai cair, vai morrer, vai acabar, vai afundar, vai tudo estourar. Na visão de Deus, não. Ele foi lá e abaixou, acabou com o problema. Aqui temos duas visões. A primeira do homem, que está morrendo. A segunda de Deus, que está vivendo. Que não há morte enquanto ele está nessa questão. Então, qual é o exemplo que nós tiramos daqui, irmão? Levantando ele, repreendeu o vento e também repreendeu o mar. Porque parou o vento, mas não parou o mar. O mar estava agitado, parou o mar. E ele disse assim, aquieta-te. O vento parou em uma grande calma. E disse Jesus, por que vocês estavam com tanto medo? Olha que pergunta. Agora ele por que vocês estavam com tanto medo? Vocês não estão confiando? Irmão, em outras palavras, Jesus estava demonstrando para nós quão importante é sermos a pessoa certa para solucionar problema. É bom quando a gente está do lado de uma pessoa que pensa em resolver problemas, que pensa em dar soluções, não que fica criando outros problemas. A gente tem muitos problemas, isso acontece em todos os campos da vida, irmão. Seja pessoa de solução, em nome do Senhor Jesus. Seja a pessoa que apresente, que tenha criatividade. É claro, o problema a gente já tem vários problemas, não precisamos de mais um, precisamos da solução. Então, mesmo que Jesus estava no barco, e o vendaval, por exemplo, irmão, eles aconteceram e poderão continuar acontecendo, a gente precisa crer que Deus tem uma solução. Seja uma pessoa de solução em nome do Senhor Jesus. Tenha pessoas ao seu lado que vão te ajudar a manter as mãos ao alto, que serão seus companheiros. Eu sou feliz porque Deus nos preparou pessoas que têm nos ajudado. Não fazemos esse trabalho sozinho. Não teríamos chegado aqui nesse trabalho sozinho. E a vida das pessoas que nos acompanham, vocês puderam ver nos dias do mês da família. Mas ainda assim Deus nos abençoou. São irmãos que estão passando luta, estão passando por aflição, estão passando por dificuldade, estão passando por desemprego e tudo mais, mas estão firmes na presença de Deus. E alguém que entra aqui ao culto, participa do culto, sai dizendo, essa igreja é uma bênção. Alguém me disse há pouco tempo, parece que os irmãos da sua igreja não têm problema nenhum. Eu disse, glória a Deus, não é que eles não têm problema nenhum. Todos nós temos problema, mas todos nós estamos cientes que o nosso Salvador está no barco conosco. Aleluia! E Ele tem nos ajudado. Então, irmão, é nisso que a gente tem que concentrar a nossa força. Se preparar, ter bons amigos, pessoas que nos vão apoiar e ser a pessoa de solução na hora que a gente está, na hora que a gente precisa resolver qualquer problema. Quantos querem que isso aconteça? Diga glória ao Senhor.